Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui ao Caminho da Numerologia. Em nossa aula de hoje nós vamos aprender falando sobre tarô, o uso do tarô na Cabala. Tá? Qual é a origem do tarô? Assim como na numerologia cabalística, a Cabala nós não sabemos a sua origem, porque existem fatos históricos que somam de mais de 5.000 anos, muito antes de Cristo. Então, o tarô é a mesma coisa. O que nós sabemos é que Eliphas Levi, ele é um sacerdote, certo? E ele foi expulso da igreja porque se apaixonou por uma mulher. E nessa que ele foi expulso da igreja, ele começou a estudar a alta magia, no qual a Cabala é muito usada. Então, Elias Levi, ele foi um dos homens que mais influenciou, tá, o uso do tarô na Cabala. Por ele ser um grande estudioso e ter vários livros escritos, né, a sociedade cabalista respeita muito o estudo feito por ele. Então, agora tem uma diferença. Sabe qual é o tipo de tarô que nós usamos? O tarô comum, que é o tarô de Marsella, ou o tarô cigano, ele tem 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Nós não utilizamos o tarô de Marsella ou qualquer outro tipo de tarô, nós utilizamos o tarô egípcio, que tem 99 cartas, que foi feito em uma adaptação exclusiva para o uso na Cabala. Bom, vou mostrar para vocês aqui na tela do computador. Esse aqui que aparece para vocês é Elias Levi, tá? Após ele veio Gerard Encalçou, era o Papus, tá? Que foi um outro grande praticante da ordem maçônica, e em seu livro O Tarô dos Boêmios, traduzido também para o Brasil, ele influenciou muito o uso do tarô na Cabala. Arcanos maiores: 1. O mago, a sacerdotisa, a imperatriz, e assim, nessa mesma ordem, tá? O 4, o imperador, o 5, o diabo, o 6, a indecisão, o 7, o carro, o 8, a justiça, o 9, o ermitão, o 10, a roda da fortuna, o 11, a força, o 12, o enforcado, o 13, a morte, tá? Não é a morte física, mas a morte de negócios, de coisas, de laços, de uniões e tudo. O diabo é uma carta muito perigosa. A temperança, desculpa, eu pulei a temperança. 16, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento, o mundo, o louco. Esses são os 22 arcanos maiores, tá? Agora vamos para os arcanos menores. Estes vão ditar quais são os fatos que ocorrerão. Essas cartas, os arcanos menores, eles são de extrema importância para o uso na Cabala, na numerologia cabalística, tá? Eles vão ditar a importância das coisas e o que está, o momento da sua vida e as ocorrências que vão ficar nela, tá? Eu tenho o Senhor do Bastão, o Senhor das Taças, Senhor dos Gládios, Senhor das Moedas, primeiro bastão, segundo bastão, terceiro bastão, quarto bastão, quinto bastão, sexto bastão, sétimo bastão, oitavo bastão, nono bastão e 10º bastão. A mesma coisa vamos acontecer para Senhora do Bastão, Senhora das Taças, Senhora dos Gládios, Senhora das Moedas. Entendeu? Escravo das moedas. Aí vem primeira das taças, segunda das taças, terceira das taças, quarta das taças, quinta das taças, e assim por diante. A mesma coisa quando for no soldado do bastão, soldado das taças, e aí vão fazendo as cartas, né? E os arcanos vão se fazendo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo uma tabela para você poder baixar e poder visualizar na Cabala a influência de cada vibração desse número aqui, tá bom? Vamos lá. Como analisar na Cabala? Aqui nós temos aqui Joanis Jardim, um
nome que eu já fiz, que eu já preparei, tá? E podemos observar que ele é regido pelo arcano 3. Mas o que significa ser regido pelo arcano 3? Significa que toda a vibração 3 vai acompanhar esta assinatura, certo? E a vibração 3, ela é abundância, felicidade, força espiritual, riqueza. Se a pessoa acreditar, a riqueza, ela é condicionada à fé, à vontade de fazer, a vontade de andar, tá? A imperatriz é um dos números mais prósperos, tá? E ela traz para o consulente uma prosperidade como um todo, independente da fase que ele está, tá? Nós podemos observar aqui que eu mudei o N, tá? Que era jardim com M, eu botei um N, tá? Nós podemos observar aqui. Você viu que é bem facinho, não é difícil você ver qual é a regência e como é que funciona o tarô, tá? Eu volto a dizer que aqui embaixo está a nossa lista de todos os arcanos, tanto maiores quanto menores. Então, grande abraço, te vejo na próxima aula.